Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o terceiro período da Faculdade de Fisioterapia. Se você já está acompanhando os vídeos que estão saindo aqui no canal, você já sabe que eu estou lançando esse mês alguns vídeos relacionados aos períodos anteriores que eu já concluí, falando dos materiais que eu precisei comprar em cada período, das matérias que eu tive em cada período também, para vocês irem acompanhando como foi. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o terceiro período e eu vou começar falando das matérias que eu tive nesse período. Então, no terceiro período eu saí daquele ciclo básico que eu tive no primeiro ano da faculdade, que é referente ao primeiro e ao segundo período, e a gente começou também a ter aulas mais dinâmicas. Então, a maioria das aulas que eu tive nesse semestre foram aulas práticas, que eu tinha numa sala que tinha várias macas, então era feito em duplas e um tinha que fazer no outro, ou senão eu tinha em outras áreas da faculdade umas aulas mais práticas. Então, para começar, a primeira matéria que eu vou falar é a matéria de Anatomia Palpatória 1. Essa matéria é uma continuação da matéria que eu tive lá no primeiro período, que é a anatomia musculoesquelética. E o que a gente estudou nessa matéria? Como eu falei lá no primeiro período, na anatomia musculoesquelética, a gente tinha que aprender o nome dos ossos, dos músculos e das articulações que a gente tem no nosso corpo, tanto no membro superior como no membro inferior. Então, nessa matéria que eu tive de palpatória, como a própria palavra fala, a gente tinha que aprender a palpar aonde que estavam os ossos e os músculos que a gente tinha estudado lá no primeiro período. A anatomia palpatória 1 é referente ao membro superior, então a gente tem que aprender a palpar todas as estruturas que a gente tem na nossa parte superior do corpo. Essa matéria tinha muitas aulas práticas, a gente dificilmente fazia as aulas na sala de aula mesmo, era sempre numa sala que tinha várias macas e aí eram formadas duplas e cada um ia fazendo no outro. E a prova dessa matéria também era dividida em duas partes, como aconteceu nas outras anatomias que eu já falei aqui. Então a gente tinha a prova teórica que a gente fazia na sala de aula normalmente, escrita mesmo, e a prova prática. Então, como era feita a prova prática? A professora escrevia no papel vários números iguais, então, por exemplo, 1, 2, 2, 3, 3. Então ela repetia duas vezes o mesmo número. E aí na sala de aula você pegava o número e a pessoa que pegava o mesmo número que você seria a sua dupla. Então na hora da prova todo mundo ficava fora da sala e entrava só a dupla e a professora já estava lá dentro da sala. E aí você chegava lá com a sua dupla e você pegava dois papéis, tinha vários papéis em cima da mesa que estavam dobrados e você pegava dois. Por exemplo, eu pegava dois papéis e aí cada papel podia estar o nome de um músculo ou senão cada papel podia estar o nome de um osso, dependia muito da sua sorte, né? Porque como era um sorteio, era basicamente isso. E aí você tinha que ir na sua dupla e fazer a palpação daquela estrutura que estava pedindo. Essa parte prática, essa prova prática era a prova mais difícil, assim, em questão de nervosismo, porque muitas vezes a gente estudava bastante, mas quando chegava lá na hora, que estava só a gente, a dupla e a professora, podia dar um nervosismo e dar um branco em algumas pessoas, e aí se você esquecesse, não tinha como, né? Você ia ficar com zero nessa parte, porque não tinha como você lembrar na hora, e obviamente a dupla também não podia falar para você. E aí se você tirasse zero na prática, você ia ficar só com os pontos da teórica, porque a prova valia metade, então era 5 pontos da prova prática e 5 pontos da prova teórica. Essa matéria de anatomia para mim foi uma matéria muito legal, porque a gente fazia muitas coisas práticas mesmo na sala, como eu falei, onde tinha as macas. Então eu gostava muito dessas aulas mais práticas, porque para mim eu sempre aprendia mais rápido do que se fosse na sala de aula. A próxima matéria que eu vou falar é a matéria de biomecânica, que basicamente a gente estudava como funcionava a mecânica do movimento do nosso corpo. Então, por exemplo, quando você faz esse movimento aqui de levantar o braço, como é a mecânica que acontece no nosso corpo para que ocorra esse movimento. Então, por exemplo, o que acontece com o úmero, o que acontece com a escápula, eu estudava o que acontecia com cada estrutura quando a gente fazia o movimento. Essa matéria é uma das mais importantes do curso, porque o curso de fisioterapia é relacionado ao movimento, ao estudo do movimento, então essa era uma das matérias-chave assim, que a gente tinha no curso. A próxima matéria que eu vou falar foi a matéria de epidemiologia, que ela era bem relacionada à questão da saúde coletiva. Então a gente estudava sobre algumas medidas preventivas, planejamento e o desenvolvimento da saúde. Era basicamente quais são as medidas que o governo tem para preservar a saúde da população. Eu lembro que a gente estudou também nessa matéria sobre a questão das doenças, então o que era pandemia, endemia, como era nomeado a progressão da doença, por exemplo, se fosse só relacionado ao município, só relacionado ao país,
ou relacionado ao mundo inteiro, como foi a pandemia. Seguindo aí as disciplinas, a próxima disciplina que eu vou falar é a matéria de semiologia funcional e antropométrica. É um nome bem difícil, mas a matéria mesmo não era tão complicada assim. Nessa matéria a gente aprendeu a como avaliar o paciente. Quando a gente vai fazer a avaliação, existem alguns testes que ajudam a identificar qual é a lesão daquele paciente. Então, por exemplo, no joelho, a gente tem alguns testes que a gente pode identificar se a lesão é do ligamento, é do menisco ou é da patela. Então, várias partes do corpo também a gente tem esses testes. E nessa matéria a gente aprendeu vários testes também para ajudar na hora da avaliação. E como aconteceu na prova de palpatória, essa matéria também, a prova foi prática. Ela não teve a parte teórica, foi toda prática. Então, a prova também foi feita em dupla, igual a matéria de anatomia, mas nessa prova, se eu não me engano, a gente que escolhia a dupla, não tinha sorteio. E aí, quando você entrava na sala, também tinha alguns papéis e você escolhia 2 papéis e lá estava o nome de algum teste. Então, a gente tinha que falar como era feito aquele teste e para que ele servia. A parte do nervosismo também contava muito nessa matéria e como eram muitos testes, tinham muitos nomes diferentes, às vezes não dava para você lembrar algum nome, né? E no sorteio lá, se você tirasse um nome que você não lembrasse, não tinha jeito, você podia ficar um tempo pensando, tentando associar qual era aquele teste, mas às vezes o nervosismo batia e não tinha jeito, a pessoa esquecia e não lembrava. E aí não tinha segunda chance, você ia ficar com 0 naquela prova. E como era só 2 testes, então cada um valia 5, no caso a avaliação toda valia 10. Se você errasse um, automaticamente você já ficava com 5 e você ficava com nota vermelha naquela disciplina. Essas provas práticas eu gostava bastante, porque eu acho que era mais rápido assim, você chegava na hora, falava e ia embora, mas as pessoas que tinham essa questão do nervosismo, de falar na frente do professor, na hora dessa prova realmente era muito difícil, porque se você esquecesse também, como ela valia bastante ponto, era uma chance muito grande de você ficar reprovado naquela matéria. E a próxima disciplina que eu vou falar é a disciplina de Física Básica, que não é nada parecido com a disciplina de Física que a gente tem no ensino médio, ainda bem. E nessa matéria de Física a gente estudou muito relacionado ao curso. E essa matéria de Física também ela era uma introdução para uma matéria que a gente vai ter no próximo semestre, que está relacionado com essa parte de Física. Então, o profissional formado de fisioterapia, ele tem alguns aparelhos que nos ajudam na hora de fazer o tratamento no paciente. Você já deve ter visto alguns deles, por exemplo, o laser, o TENS, o ultrassom, a gente tem também ondas curtas, o infravermelho. Então, essa parte de física a gente aprendia um pouquinho sobre cada um deles, como ocorre o efeito, quais são as contraindicações de cada um desses aparelhos. A gente aprendia a fazer as contas também. Muita gente tem questionamentos na faculdade de fisioterapia, tem essa parte de matemática, e essa matéria de física tinha, porque a gente tinha que saber a dosagem que cada paciente recebe. Então, tem algumas fórmulas, algumas contas que o fisioterapeuta tem que fazer para saber a dosagem certa que vai dar para cada paciente. Porque, obviamente, todos os pacientes não são iguais, então tem a questão da massa muscular, da gordura de cada paciente, e nessa parte de física a gente aprendia sobre essas questões. Outra disciplina que eu tive, que também era uma continuação de algumas matérias que eu tive no segundo período, foi a matéria de neurofisiologia. Então, ela era uma junção da matéria de neuroanatomia com fisiologia, e aí juntou essas matérias e a gente tinha neurofisiologia, que foi dada no terceiro período. A gente estudou bastante nessa matéria sobre o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico, e aí tinha bastante conteúdo dessa matéria. Eu acho difícil de explicar ela, porque era bastante coisa que a gente estudava, mas a gente basicamente estudou sobre o sistema nervoso, quais são as estruturas que faziam parte deles e quais eram os mecanismos que o sistema nervoso tinha. A próxima matéria que eu tive foi uma matéria que se chamava Patologia e Mecanismos Fisiopatológicos. Essa é uma matéria bem difícil e foi uma matéria que eu mais tive dificuldade da faculdade inteira, sim, com certeza foi essa disciplina. E nessa disciplina a gente estudava bastante sobre algumas doenças e, além disso, quais eram os mecanismos que levavam ao paciente ter aquela doença. Foi bem mais complexo que isso, essa matéria, e essa matéria do terceiro período ela ajudou muito a gente a começar a falar em termos mais relacionados à área de saúde, né? Então, vários termos que são muito usados por profissionais da saúde a gente aprendeu nessa disciplina. Por isso que eu acho que uma disciplina é tão difícil, porque era muita coisa que a gente tinha que aprender, muita coisa nova que a gente tinha que aprender, então foi uma matéria que eu mais tive dificuldade. E a última matéria que eu vou falar foi a matéria de Psicologia da Reabilitação. Em todo o período eu falo para vocês a matéria mais tranquila que eu tive, e nesse semestre foi essa matéria de Psicologia da Reabilitação. Então, basicamente, a gente estudava sobre os fatores que estão relacionados com o processo de reabilitação.
Nessa matéria a gente entendia muito que a reabilitação do paciente não está relacionado só a gente, no caso, só o nosso bom trabalho. Óbvio que você tem que ser um profissional qualificado, mas também ter algumas relações com o psicológico, com o ambiente familiar, então várias coisas influenciam em como vai acontecer a reabilitação desse paciente. E isso a gente aprendia nessa matéria, também alguns fatores psicológicos que são bem importantes, mas ela foi dada de uma forma bem dinâmica, então não foi um conteúdo tão pesado. Foi bem legal essa matéria, a gente se divertia bastante nas aulas, mas mesmo assim ela forçava a gente a ter esse pensamento, né, de que a reabilitação tem alguns fatores muito amplos que estão relacionados à melhora do paciente. Então essas foram matérias que eu tive no terceiro período, diferente do primeiro e do segundo período. No terceiro eu tive 8 matérias, mas foram matérias bem tranquilas assim, e eu acho que foram matérias que estavam mais relacionadas ao curso. Então acho que foi por isso que na época eu senti uma diferença em relação ao conteúdo. E eu não sei se eu falei no início do vídeo, mas em 2019 as aulas ainda estavam presenciais, então todas as matérias eu fiz de forma presencial, o que foi muito bom, né? Porque tem umas que se fosse online eu teria achado mais difícil. Então agora vou uma parte dos materiais que eu precisei comprar nesse período. Foi o período que eu mais tive que comprar algumas coisas, mas tudo que eu comprei eu usei ao longo do tempo e também agora no período de estágio eu estou usando. Então não é uma coisa que você vai comprar e nunca mais vai usar. Então vamos começar a mostrar os materiais que eu comprei. Para começar eu vou falar desse aqui, que é um clássico do curso de fisioterapia, que é um martelinho de reflexo. Caso você nunca tenha visto um martelinho de perto, ele é assim, ó, tá vendo? Ele não é muito grande não, mais ou menos. Na parte de baixo dele, você desenrosca aqui e tem um pincel. E aqui em cima tem uma agulha que eu consegui perder a minha agulha e eu não sei para onde é que ela foi. O martelinho ele é muito usado na hora da avaliação, então ele é bem importante. Ele não é muito caro, eu acho que ele estava em torno de R$30 quando eu comprei na época, e foi a primeira coisa que eu comprei. Outra coisa que eu precisei comprar também foi essa régua aqui, meio estranha, né? Que se chama goniômetro, e a gente usava muito nas aulas de semiologia. Como eu falei, na aula de semiologia a gente aprendia a fazer algumas avaliações, como eram feitas, e a gente usava o goniômetro para fazer a avaliação da amplitude. Então a gente aprendia a fazer a avaliação da amplitude do movimento. Por exemplo, nesse movimento aqui que a gente chama de abdução, você tinha que saber qual é o padrão normal de abdução e se o paciente, por exemplo, tem alguma lesão no ombro, quanto ele conseguia fazer. Então, basicamente, esse era um dos quesitos da avaliação. Só uma coisa desse goniômetro aqui é que hoje em dia tem muitos aplicativos que fazem essa função. Então, a pessoa só tira foto e o próprio aplicativo já fala quantos graus o paciente tem. Então, às vezes, isso aqui não é tão necessário. Não sei se todas as faculdades pedem. Então, na minha pediu, mas você espera, porque às vezes na sua não precisa pedir. É só você baixar o aplicativo e você faz pelo aplicativo. Outra coisa que eu tive que comprar também foi uma fita métrica, que também é usado na avaliação. E a fita métrica é baratinha, deve ser uns R$2, e a gente precisou comprar ela também. E outra coisa que eu tive que comprar foi esse esteto, que eu comprei para aula de patologia, que teve uma aula que a gente teve de ausculta, então a gente tinha que ter um esteto. Mas eu aconselho, se você for comprar, você comprar o conjunto, então o esteto e esfigmo, porque aí quando você for no período de estágio, você já vai ter o kit completo. Como eu comprei ele separado, comprei só o esteto, depois eu tive que comprar um conjunto, né, para formar os dois. Porque no período de estágio a gente tem que ter o kit completo na hora de avaliar o paciente ou quando precisar medir a pressão do paciente. Como esse período a gente teve bastante aulas práticas, a gente tinha que também usar bastante roupas práticas. Então, por exemplo, várias aulas a gente tinha que ir de top, de leg, de tênis, ou se não com aquela blusa de malha, que é uma blusa mais folgada. Então, nesse semestre eu também tive que comprar algumas roupas mais práticas. Se você vai na academia ou pratica alguma atividade física, provavelmente você já vai ter essas roupas, mas como eu era uma sedentária, eu não tinha, então eu tive que comprar essas coisas. Essas foram as coisas que eu comprei nesse período, foi o período que eu mais comprei, mas tudo que eu comprei também eu fui usando ao longo dos próximos períodos, então não foi assim um desperdício. Esse período não teve nenhum evento assim muito especial, só que como eu falei que foi um período mais prático comparado aos outros, a gente teve bastante aulas fora da sala de aula, então eu acho que isso foi bem legal na hora de aprender e também como a gente sempre ouve que o curso é bastante prático, a gente começou a ter essa experiência de ter mais aulas práticas.
Isso foi o que aconteceu no meu terceiro período. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você está chegando agora, dá uma conferida nos outros vídeos que eu já lancei referente aos outros períodos que eu fiz. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo. Anatomia palpatória. É muito grande você ficar reprovado naquela matéria. Péssimo, né? Era de chorar. A próxima matéria foi a matéria de... Epidemiologia.